estamos aqui para mais uma entrevista para o AgriShow Digital. Eu sou Ana Clara Faria e hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre perspectivas sobre o mercado do agronegócio, principalmente para quem deseja ali começar a investir no mercado. E eu tenho aqui comigo o Victor Gouveia, que é especialista em gestão e agronegócio da INVI, e o Pedro Cerise, que é gestor de fundos e sócio da INVI. Muito obrigada pela participação de vocês. Para começar, Pedro, queria que você fizesse uma breve apresentação sobre você e sobre o seu trabalho, de onde você vem, enfim, conta um pouquinho para a gente sobre você. Bom, meu nome é Pedro, eu tenho 52 anos, eu nasci em São Sebastião do Paraíso, aqui perto de Ribeirão Preto, em Minas Gerais, e eu cresci na fazenda, né? E meu pai era agricultor e tal, eu fui para a cidade estudar, e aí com 17 anos eu fui para São Paulo estudar, fazer faculdade, e terminei a faculdade e segui no mercado financeiro. Então eu fiz a minha carreira toda no mercado financeiro, né? Mas sempre conhecia como era o mundo cresci em fazenda. Em 2004, né, eu comprei uma fazenda. E aí depois na sequência eu comprei mais 2 fazendas e voltei como um agricultor, né? E aí já era um mundo bem diferente de quando eu tinha saído da fazenda, né? Já tinha uma grande evolução. E o que eu percebi nesses faz 18 anos que eu estou tocando a fazenda enquanto também gestor ao mesmo tempo, né? É que existe uma carência muito grande, né? Eu acho que todo mundo aqui que é agricultor, né? Eu estou falando aqui, eu imagino que o público maior aqui seja de agricultores. Quando eu vejo na televisão ou nos jornais as matérias sobre agricultura, né? Eu acho quase um mundo da fantasia, né? Que não diz muito respeito à realidade, né? As necessidades do agricultor, né? De como ser mais produtivo, quais as tecnologias, né? Tudo bem que tem uma pegada de ecologia, mas eu vejo programas dedicados à apicultura orgânica e não vejo ninguém ensinar como conseguir aumentar a produtividade da soja ou como conseguir melhor qualidade de grãos, e eu acho que existe uma carência muito grande. Do lado do mercado financeiro, eu também vejo a mesma coisa, né? Pouquíssimas pessoas, né, entendem o que acontece no mercado financeiro. O objetivo que a INVI, que eu sou proprietário, né, que é uma casa especializada em publicação de artigos no mercado financeiro, criar uma ponte entre o mercado financeiro e o campo, para que tanto o campo tenha conhecimento do que acontece no mercado financeiro e como se aproveitar disso, e também para que o mercado financeiro tenha um entendimento real do que é a vida do agricultor e como se aproveitar dessas oportunidades de investimento que é o que todo mundo faz aqui como agricultor. Legal, Pedro. E eu queria entender um pouquinho mais sobre a história de vocês, né? Tanto você quanto do Victor, no agronegócio. Victor, então vou começar com você. Conta um pouquinho pra gente sobre a sua história no agronegócio, como que você conheceu o Pedro, enfim, conta um pouquinho mais sobre você. Boa tarde a todos, sou Victor Gouveia, me formei em gestão do agronegócio ali na Universidade de Uberaba, em Minas Gerais também, e a nossa família sempre mexeu com pecuária e também no varejo em São Paulo. Então eu sempre tive no meio e soube pude conhecer as duas pontas, desde o produtor rural, a dor, né, o sofrimento que é mesmo de você estar ali, o risco que é, né, e no mercado, no varejo com o cliente final. Legal, Victor. Bom, agora eu me dirijo ao Pedro, porque eu quero saber um pouquinho mais sobre as maiores tacadas dele em termos de investimentos. Pedro, o que você já fez aí que você poderia destacar para a gente, para o público do agro? Olha, assim, o primeiro grande investimento que eu fiz foi em 1997, né? Foi quando eu comprei as ações de Banespa, antes da privatização. O Banespa tinha ficado praticamente sem publicar balanço, tinha quebrado, né? Aí fizeram uma reestruturação do banco, né?
E ali foi assim, o meu maior investimento, multiplicou o capital, sei lá, em 10 vezes no prazo de um ano, né? E foi muito importante esse investimento porque eu dei uma dica para uma menina, né, e para ela investir também, né? E ela gostou tanto que ela casou comigo e virou minha esposa, é mãe dos meus filhos até hoje, né? Aí eu tive outros investimentos, mas um investimento que me ensinou muito sobre o agronegócio e que foi um grande investimento foi em 2003, quando eu comprei uma participação muito grande, bastante relevante na Fosfértil, que na época era uma gestão da Bunge e ainda é a maior fabricante de fertilizantes fosfatado ali em Uberaba, né? E é uma empresa muito grande e tal. E eu fui para o conselho, né? E trabalhei lá, na época o presidente do conselho era o senhor Mário Barbosa e tal. E foi uma época que eu aprendi bastante, né? Sobre essa cadeia de fertilizantes, né? Por que o Brasil tem essa carência, como é difícil os problemas. Então acho que esses serão 2 grandes investimentos e um deles especialmente ligados ao agronegócio, que foi o meu investimento na Fosfértil. E a gente sabe, Vitor e Pedro, que o agronegócio ele tem evoluído, né, no Brasil nos últimos anos, ele tem cada vez mais se transformado e ele não parou, né, mesmo durante a pandemia ele não parou, ele continuou. Queria saber de vocês um pouquinho quais que são as perspectivas para o futuro do agronegócio, na opinião de vocês. Começo com o Vitor. Então, Aninha, a gente vê, né, que o PIB deu essa estourada e a perspectiva que a gente acredita você pega assim a própria China, né? A China, ela precisa de alimento, o que ela mais exporta hoje em dia é a soja, né? Então, a perspectiva é muito boa, você vê que mesmo na pandemia, né, não paramos, então a perspectiva por a China ter 1 bilhão de habitantes lá e como ela não consegue ser autossuficiente, ela tem que exportar muito. E aqui, né, não tem ninguém como o Brasil que possa querer concorrer com a gente. A gente tem área, a gente tem produtividade. A gente vê que quando abriu os transgênicos, né, permitiu o transgênico, nós brasileiros aprendemos muito a cultivar. Então a produtividade aumentou muito. A perspectiva é essa então, né? Legal. E Pedro, como que você enxerga o futuro do agronegócio? Olha, eu falo assim, eu vivi três estágios, né? O primeiro estágio foi quando eu morava lá em Minas, meu pai tirava leite na mão, não tinha nem eletricidade e tal. E aí eu tinha uma imagem do que era a fazenda, né? Eu não gostava muito, né? Aí depois, quando eu voltei, foi justamente na época que começou a segunda revolução. O Brasil já tinha se transformado, né, agrícola, mas a gente ainda estava muito preso ainda em limitações tecnológicas por uma série de dificuldades burocráticas mesmo. A gente gastou 10 anos para conseguir aprovar a semente transgênica, o que limitava muito a nossa capacidade de competir com o resto do mundo. E desde 2004 para cá a gente viveu uma outra revolução, né? E aí eu já vim na feira 2 vezes aqui como consumidor, né? E agora eu voltei hoje, acho que faz uns 5, 6 anos que eu não vim, aí eu vi um outro salto, né? E claramente eu acho que o Brasil, da porteira para trás, não pede mais em termos de tecnologia para ninguém, né? Mas viajando pelo mundo, e eu percebo que ainda falta muita coisa para o agricultor brasileiro, da porteira até o cliente final, né? A gente ainda perde muito da fazenda até o nosso mercado. E eu acho que as evoluções tecnológicas vão facilitar muito isso, né? A questão da logística, que tivemos um passo, um começo de novas concessões, novas rodovias, que ainda tem um espaço enorme para melhorar. Eu acho que a próxima evolução vai ser da porteira para fora, né? O ano passado eu fiquei durante 4 meses nos Estados Unidos, né? E tem uma rede de lojas que se chama Whole Foods, que foi adquirida, é um supermercado tradicional não, muito voltado para produtos frescos, né? E foi adquirido pela Amazon, que é uma empresa puramente de tecnologia. E o que eu percebi é que
comprando ali naquela loja da Amazon, da Whole Foods em Boulder, no Colorado, é que 30% de todos os produtos vendidos naquela loja eram comprados localmente. Então a Amazon está diminuindo a distância entre o produtor e o cliente final. Porque hoje, se você vai num supermercado, né, o Vitor tá a vida inteira ali tocando no supermercado, né? E se você compra uma fruta boa e aí no dia seguinte você quer voltar, você não tem como ter acesso, né? Porque não dá mais para saber, nem o Vitor consegue saber quem era o produtor daquela fruta. Acho que um dia, daqui no futuro, cada produtor vai estar muito mais próximo do cliente final e essa distância entre a margem que fica na fazenda e o preço que o consumidor paga vai diminuir e vai ajudar tanto o consumidor quanto o negócio. Mas é uma transformação, eu acho que aí tecnológica e de educação do próprio produtor de tentar se aproximar do seu consumidor final. E, Vitor, você tem alguma aposta aí para o mercado do agronegócio para os próximos meses ou para os próximos anos? Ana, para meses é complicado, né? Para meses é muito difícil que a gente não consegue prever. Agora, a longo prazo, eu acredito muito na linha também no que o Pedro falou, que é a tecnologia, né? Você podendo trazer a tecnologia agora, da porteira para fora, porque para dentro tem tecnologia, nós somos produtivos, os fazendeiros, produtores rurais, eles estão cada vez mais eficientes. Agora, para o lado de fora, estreitar, a tecnologia consegue nos estreitar esse caminho do produtor com o cliente final. Por quê? É importante o cliente, todos, passarem a conhecer a origem dos alimentos e até mesmo para você conseguir saber, a gente compra a manga que o Pedro deu exemplo, você não conhece quem que é que está produzindo. Então a tecnologia está vindo para nos estreitar nessa relação aí, produtor e cliente final. E Pedro, para você, qual que deve ser o perfil do investidor nesse mercado do agronegócio? Olha, eu estou falando aqui, eu trato tipicamente com os investidores, né? E os investidores têm uma grande curiosidade como investir no agronegócio, né? Eu acho que todo mundo que está aqui já é investidor no agronegócio. O seu negócio principal é o agronegócio. Então a sua preocupação deveria ser em como investir o seu dinheiro que está fora do agronegócio. E na minha opinião, o agronegócio já é volátil o suficiente, né? Ele já traz muitas emoções. Então eu acho que é importante que a sua poupança, que não esteja, né, na sua fazenda, no seu gado, esteja em investimentos que sejam conservadores e que tenham um comportamento que sejam diferentes da sua própria fazenda. Então eu não recomendo que um investidor, alguém que plante soja, por exemplo, né, invista num fundo em dólar, porque, obviamente, quando o dólar sobe, a soja sobe, então você não precisa ganhar na soja e no dólar, porque o dia que cair, você não pode perder na soja. Então você tem que equilibrar o seu investimento fora do agronegócio em relação. Por outro lado, lá na Faria Lima, que eles não têm nenhuma participação aqui, a preocupação é exatamente o contrário, né? Eles têm um monte de coisas lá e às vezes eles ficam comprando fundos cambiais que rendem dólar menos 2% ao ano, que é a taxa de administração que o banco cobra. Enquanto que se ele viesse aqui e participasse de um investimento em soja, ele estaria tendo dólar mais 10% ao ano, que é que o investidor, ou seja, um plantador de soja eficiente com tecnologia consegue ao longo da carreira. Então eu acho que existe uma complementaridade muito grande entre esses dois públicos, né? Como atrair o investidor financeiro para o agronegócio, para suportar o agronegócio. Não precisamos de governo, porque no final o governo é um intermediário. Você pegar o dinheiro das pessoas que emprestam para o governo, que emprestam para o agricultor, um dia essas pessoas poderiam emprestar diretamente para o agricultor. E por outro lado, os agricultores hoje que simplesmente vão na sua agência e deixam lá no banco num produto que eles nem entendem muito bem, poderiam se educar melhor e escolher os produtos que têm um complemento com o seu próprio negócio e que tem um comportamento que diminua o risco geral e dê uma certa tranquilidade. Então eu acho que é assim que eu vejo os investimentos.
E, Vitor, quem precisa investir nesse mercado, você acha que deve ter conhecimento prévio? O que você diria, né, para esse produtor ali que está um pouco receoso ali, de não ter conhecimento suficiente, enfim, o que você aconselharia? Então, Ana, como... que eu posso te dizer assim? Tudo na vida, né? Quando você vai fazer qualquer coisa na sua vida, você sempre tem que ter a dedicação, com amor, com carinho, com estudo, para conhecer esse negócio, você precisa da informação. A nossa plataforma, ela vai te dar bastante informação e é simples, não tem nada de complicado nesse setor. O mínimo de esforço que você fizer com a dedicação, com carinho, você vai conseguir tranquilamente acompanhar, porque não tem nada de difícil nesse segmento, não. E Pedro, agora falando um pouquinho sobre o ciclo das commodities, né, que também é um assunto bem em destaque ultimamente. Você acha que vai haver uma continuidade nessa alta no ciclo das commodities? Olha, a gente teve um ajuste muito grande, né, de preços, não só de produtos agrícolas, mas de todos em função da pandemia e mais recentemente em função da guerra, né? Mas já antes mesmo da pandemia, já havia uma escassez de alimentos no mundo, né? Por uma série de problemas, não só climáticos, mas como de crescimento de demanda, principalmente liderado pela Ásia, né? E uma coisa que, assim, já existia, mas agora está em ebulição, né? É uma disputa geopolítica muito grande entre os Estados Unidos e a China. Todo mundo acha que essa questão da Rússia é Estados Unidos contra a Rússia, mas a disputa de ser o maior PIB do mundo hoje, que está muito próximo, é entre os Estados Unidos e a China, né? E em 2014 começaram aquelas retaliações do Trump contra a China e a China começou a procurar se diversificar, né? Porque dos dois maiores produtos que a China não consegue produzir, ela depende do resto do mundo, é energia e alimentos, né? A boa parte da energia da China vinha da Rússia, continua vindo da Rússia e da Arábia Saudita. E dos alimentos, a maior parte do alimento da China era metade vinha dos Estados Unidos e metade vinha do Brasil, né? Com o evento que aconteceu na Rússia, né, eu tenho a sensação que a China vai tentar reduzir a dependência de importação de alimentos dos Estados Unidos, né? Porque a gente viu o tipo de retaliação que pode acontecer quando começa algum tipo de conflito, né? E a China não pode ficar sem comida. E eu não vejo outra alternativa que seja o Brasil aumentar cada vez mais a participação das exportações para a China em relação ao nosso competidor hoje, que seria principalmente os Estados Unidos. A Europa, né, também sentiu a dificuldade de ficar dependendo de energia de um país só e vai ter que fazer esse grande ajuste. Então eu acho, eu acho que Deus é brasileiro, mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? Eu acho que a gente está numa posição privilegiada, né? E, especialmente na agricultura, a gente faz a nossa parte, né? Toda vez que o mundo precisou da agricultura brasileira, a agricultura brasileira reagiu. E eu acho que, pelo menos para os próximos 10 anos, o mundo vai precisar cada vez mais. E pelo que eu vejo aqui na AgriShow, a gente vai continuar fazendo a nossa parte. E para fechar a entrevista, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre dicas que vocês dariam para o produtor que deseja se tornar um verdadeiro investidor no mercado do agronegócio, né? Então, Vitor, que dicas você daria para esse produtor que quer se tornar um investidor? A dica que eu vou dar é para ele entrar com a gente lá na Inverse e começar a acompanhar todas as informações, porque hoje em dia a informação é tudo, né? Você ter a informação de estar acompanhando dentro do mercado. Pedro, e quais dicas você daria para complementar aqui o que o Vitor falou para a gente? Olha, para você, se você entende de fazenda, né, e você quer entender de investimentos, né? Então é o seguinte, se você vai plantar, você precisa de adubo, você precisa de semente, você precisa de máquina, você precisa de terra, mas você precisa saber plantar, né?
Sem saber plantar, você pode ter tudo que você nunca vai conseguir fazer uma cultura bem feita. Para poder investir, você pode ter fundo de ações, você pode ter renda fixa, você pode ter fundo de inflação, você pode ter fundo imobiliário, você pode ter uma série de coisas. Mas para poder conseguir fazer isso bem, você precisa de informação, né? Você precisa de informação e formação. E eu acho que um dos grandes méritos de quando você estiver educado e informado é que você vai conseguir separar em cada notícia que você lê, porque a gente recebe notícia o tempo todo, o que é informação e o que é ruído, né? E para mim, a coisa mais fácil de você perceber é que o que é uma informação e o que é ruído, é que toda vez que você tem uma informação numa notícia, você usa aquela informação, vai dormir tranquilo porque você sabe o que você vai fazer no dia seguinte. Toda vez que você ouve um ruído, e temos muitos ruídos no noticiário, aquilo não produz nada para você, né? E você perde o seu sono e não sabe o que vai fazer no dia seguinte. Como um ruído, quando está no barulho, você não consegue dormir direito. Então, quando você estiver bem educado, né, no mercado financeiro, você vai separar ruído de informação, vai descartar o ruído e vai usar a sua informação para tomar as boas decisões no dia seguinte. Legal, gente. Bom, a gente tem que encerrar por aqui, mas eu agradeço muito a participação de vocês aqui conosco no AgriShow Digital. Muito obrigada. Nós que agradecemos. E nós encerramos por aqui a entrevista de hoje, mas lembrando que você sempre pode acessar o nosso canal de conteúdo. É só acessar digital.agrishow.com.br e ficar por dentro de todas as novidades do mundo do agronegócio. Até a próxima!